Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos todos vocês que estão hoje nos prestigiando pela primeira vez. Muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo. E você que colabora com o nosso canal, meu muito obrigado. Você que faz isso de maneira formal, de maneira informal, de maneira anônima, muito obrigado. Quero lembrar que todo o material desta aula está aqui nas descrições deste vídeo, juntamente com os meios para quem gosta de contribuir com o nosso canal. Bom, gente boa, neste vídeo nesse vídeo catequético, nós vamos hoje dar um passo. Nós estamos tratando do sacramento do batismo e hoje vamos dar mais um passo. Em direção a quê? Vamos dar uma olhadinha no sacramento do batismo do ponto de vista de como ele se entende ele dentro do contexto da iniciação cristã. Ou seja, batismo, eucaristia e confirmação, ou crisma. Como é que o batismo é compreendido dentro desse escopo de iniciação cristã? O que nós vamos fazer nessa nossa aula de hoje é um pouco da história do desenvolvimento do rito do batismo em si no tempo apostólico. Nós já vimos a fundamentação bíblica, já vimos o batismo do ponto de vista teológico, quanto alguns questionamentos sobre o batismo de crianças, batismo de adultos, sobre os efeitos do batismo. E agora nós vamos tratar de algo que é teologia, é catequese, mas também tem um cunho de liturgia propriamente dita. Por quê? Porque nós vamos estudar o desenvolvimento do rito, ou seja, como se celebra, quais os fundamentos dessa celebração, por que ela é tão importante para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa caminhada. Então nós vamos tratar desta lógica muito interessante para o sacramento do batismo. Bom, nós vamos focar um pouco o nosso estudo hoje dentro do rito batismal no tempo apostólico e talvez nós vamos conseguir entrar hoje no rito, no período do primeiro e segundo século, tá bom? Os atos essenciais do batismo são a imersão na água, ou banho de água, ou ablução na água, e a profissão de fé. O próprio Jesus submeteu-se ao batismo, ao mergulhar nas águas, no batismo de João. Então ele adota este sinal para instruir os seus discípulos em seu reino. Jesus cumpre o valor e o escopo, tornando eficaz no renascimento interior do homem pelo poder do Espírito Santo. Nós temos isso de maneira muito clara dentro de João 3, 5, 6. Assim, os apóstolos eles definiram a originalidade do batismo cristão, distinguindo o batismo cristão do batismo de João, pelos sinais que não tinham mais correspondência com o novo, mas com não tinham mais correspondências com o antigo, mas com o Novo Testamento. Nesse caso, a realização cristã, a realidade cristã do batismo é realizada de acordo com três dimensões habituais, ou seja, de semelhança e de continuidade, de ruptura e de diferença e de superioridade e transcendência. Então, em relação ao batismo de João, existe uma semelhança e uma continuidade, mas também existe uma ruptura e de diferença e uma superioridade, porque conduz à transcendência. Então não é mais um rito penitencial, é um rito transformador, que imprime caráter. Os Atos dos Apóstolos testemunham essa prática de lavar, de purificar, que fundamenta o seu aspecto essencial. Acima de tudo, Paulo desenvolve um significado para isso. Romanos 6, 3, 4, nós temos lá: ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo,
para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Para Marcos e para Mateus, a fé está intimamente ligada com a ablução da água, que não só é um símbolo, não é só, mas é algo que faz parte da própria espiritualidade do rito. Quando Mateus escreve que a ablução é feita no grego eis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está dizendo o quê? Que muito mais que uma fórmula litúrgica, ela por si só já é uma profissão de fé. O objeto da fé, quando eu mergulho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou professando aquilo que está acontecendo. Eu estou mergulhando no Pai, estou mergulhando no Filho, estou mergulhando no Espírito Santo. E isso corresponde à salvação. Por quê? Porque eu estou mergulhando, immersioning in Dei, ou seja, eu estou mergulhando, né, em Deus. O rito faz com que nós participemos de uma vida nova, mas não uma vida nova como o rito do Batista, a partir de uma mudança de vida somente. Claro, a mudança de vida existe, mas aqui existe muito mais que isso. Existe um contato direto com Deus. 1 Coríntios 10, 1, 2 vai dizer o seguinte: não quero que ignoreis, irmãos, que os vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então ele está falando do Antigo Testamento. Paulo também atesta o elo entre a profissão de fé e a lavagem. Gálatas 3, 26 e 27. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então, um contraponto. Se sob a nuvem, se em meio ao mar, eles foram batizados, eles foram conduzidos, eles foram levados pela fé de Moisés, quem mergulha nas águas é conduzido para o outro lado, para a terra a verdadeira terra prometida pelo Cristo. O objeto desta fé dos apóstolos é essencialmente a pessoa de Cristo. Assim, Lucas usa várias vezes a expressão para ser batizados em nome de Cristo. Jesus é tanto uma fórmula litúrgica, mas uma profissão de fé em Jesus Cristo, que é o Salvador. Então, quando ele diz assim, sejam batizados em nome de Cristo, não é a fórmula do batismo. A fórmula do batismo nós sabemos, em nome do Pai, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando Lucas vai dizer para ser batizado em nome de Jesus, ele está falando que é necessário professar a fé em Cristo. É necessário ter Jesus Cristo como seu Salvador. E aqui tem um questionamento muito interessante para o pai, a mãe que leva o seu filho ao batismo. Esta deve ser a fé professada. Esta deve ser a fé professada. O pai e a mãe que conduzem o seu filho às águas do batismo, eles devem ter esta convicção. Eles devem estar batizados, ou seja, mergulhados numa vida nova. Mergulhados numa vida nova em Cristo. Não simplesmente passando por um rito ou levando o seu filho a um rito que não vai ter a penetração, porque falta o quê? O cuidado. Então, para nós, é muito importante ter essa consciência. Por quê? Porque se não, passa-se a dizer que o sacramento se torna um ato mágico, um pozinho de pirlim-pim-pim, e não é isso. Nós somos mergulhados numa vida nova. Essa vida nova nos dá intimidade. E quanto mais íntimo, mais próximo.
Então, quando eu me afasto dessa intimidade, eu me afasto também da fonte, da graça. Pode existir um oásis no meio do deserto? Sim, pode. Pode. Esse oásis de graça no meio do deserto é Deus. Mas quanto mais eu caminho por caminhos ermos, existe água, existe, mas se eu estou caminhando para longe, ou se estou caminhando, estou me afastando, ou estou caminhando em círculos, eu não chego à fonte. Então, é necessário mergulhar nesta fé. Bom, para nós é difícil determinar, eu estava falando de forma, daí eu fiz uma divagação aqui, mas vou voltar. Para nós é um pouco difícil determinar qual que era a fórmula da profissão de fé apostólica, né? Porque a gente está falando de Jesus Cristo, a gente está falando do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas qual que era a profissão de fé? Qual que era a profissão de fé dos apóstolos? Como é que eles atestavam a sua fé em Jesus Cristo? Atos 8:37 tem uma cena muito interessante entre Felipe e o eunuco, o etíope eunuco. Felipe respondeu para ele quando ele perguntou: o que me falta para ser batizado? E aí Felipe responde: se crês de todo o teu coração, pode ser. E aí o eunuco diz: eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós temos uma profissão de fé aqui. O grande problema é que esta palavra muito antiga e preservada no texto ocidental é inspirada numa profissão de fé que não é própria daquele momento. Ela já existia entre as comunidades. De qualquer caso, o testemunho ele está ligado àquela idade apostólica, ou seja, não é propriamente algo que possa ter ocorrido entre Felipe mas é algo que ocorreu com o eunuco e ele sendo dito como aquilo tem que acontecer na vida de todo e qualquer crente que crê em Deus. Então esta profissão de fé, ela não é muito mais tardia que os Atos dos Apóstolos, e ela foi inserida nos Atos. De qualquer forma, é inegável que para professar a fé em Jesus Cristo é necessário conhecer e professar suas relações com o Pai e com o Espírito Santo. Atos 2:33 e Atos 2:36 vão falar isso. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou como vós vedes e ouvis. Atos 2:36. De toda a casa de Israel, que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Hebreus 5:9. E uma vez chegado o seu termo, tornou o autor da salvação eterna para todos que obedecem. Então, a fé em Jesus Cristo, a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo são parte constitutiva do batismo. Não há como não há como entender o batismo sem o ato de fé. O ato de fé em Cristo Salvador, no Pai e no Espírito Santo. E aí nós entramos, para além dessa profissão de fé, nós entendemos que para que se verdadeiramente professe a fé, é necessário conhecê-la. Então, é algo natural que antes de professar algo, antes de amar algo, eu tenho que conhecer. Santo Agostinho vai dizer isso com todas as palavras: ninguém ama aquilo que não conhece. Então, é necessário conhecer. E aí vem aquela pergunta: e as crianças? E aqui respondo novamente, como já fiz uma outra aula. As crianças são mergulhadas na fé de seus pais. Eles são batizados na fé de seus pais. Seus pais conhecem. Os pais conhecendo, eles vão dar, como dizia Santo Agostinho, falando de sua mãe: eu recebi Jesus Cristo junto com o leite materno. Nossa, isso é bonito. Eu recebi Jesus Cristo junto com o leite materno, ou seja, é algo que a mãe passou para o filho, a fé em Jesus Cristo. Então, nesse ponto de vista, nos vem um pensamento: o que é necessário? A preparação para o batismo. Já na era dos apóstolos, na era apostólica, no primeiro século, dentro do primeiro século, o batismo ele foi precedido de uma preparação. Ainda não
codificada, ainda não estruturada, como nós temos hoje, mas esta purificação, essa lavagem, ela era acessada após o arrependimento dos pecados, após uma instrução, após uma compreensão do que de fato estava sendo dado, sendo oferecido. Atos dos Apóstolos 2:38 vai dizer o seguinte: Pedro respondeu: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, é necessário para esse mergulho na graça um arrependimento, uma mudança de vida, uma conversão, uma metanoia, né? Segundo São Mateus, esta conversão, essa preparação é o princípio de todos os mandamentos. Mateus 28:20: ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ou seja, é necessário ensinar a viver a fé. É necessário viver o amor, viver a esperança, viver a fé. E isso aprender a viver isso, ensinar a viver isso, é compromisso de intimidade com Cristo, que se faz presente nesse ensinamento. E aí nós temos a profissão de fé, que foi preparada pela pregação, pois Jesus tinha ligado este último à fé e à purificação. Marcos 6:15-16 diz isso exatamente. E disse-lhes: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, mostra-se aqui que esta preparação ela é muito séria. Esse encontro com Cristo ele é muito sério. Esse encontro com a palavra é muito sério. Esse encontro com a vida nova é muito sério. Não é simplesmente um rito. Não é simplesmente um passar pelas águas. Quando nós fazemos isso, então, de fato, estamos fazendo aquela caminhada para João Batista, não para Cristo. A caminhada para o Antigo Testamento, em que são ritos que se repetem, mas são simplesmente convites à conversão. Esse não é. A própria conversão é um ato de fé, e esse ato de fé leva à salvação. Então, mas os apóstolos eles começaram a pregar antes de batizar, e o objeto da pregação, evidentemente, é uma fé que é professada no batismo. Ou seja, toda a caminhada de um crente, ela tende a levar ao batismo. Todo aquele que faz a caminhada para Cristo, ouve sua palavra, confia no seu projeto de vida, muda de vida, e o ponto maior, o ponto mais forte disso é professar com o seu batismo. Tanto que a igreja ela prevê 3 maneiras de batismo: o batismo por imersão na água, por aspersão, o batismo de intenção, para aqueles que queriam ser batizados e não puderam, e o batismo no sangue, que na verdade é aqueles que dão a vida por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, pela fé naquilo que eles acreditam ser o caminho para a vida eterna. Então, profundamente, é algo que a gente tem que pensar mais profundamente. Então, a história do ritual romano mostra que o batismo, a história do batismo ela é dividida em 2 períodos. No princípio, eram batizadas, assim, também eram batizadas as crianças, e assim, não de uma maneira tão habitual, né? Mas era muito habitual batizar os adultos, né? Que esse batismo era preponderante, né? Então, mas com o passar do tempo, houve uma mudança nessa disciplina, que levaram readequações dos ritos e passaram-se a batizar os bebês, né? E dessa maneira é necessário então entender como é que o ritual romano, o batismo em Roma, ele, embora tivesse como foco original os adultos que estavam mudando de vida, se convertendo, também tinha este caminho
para o batismo das crianças. Mas nós vamos partir do ponto de partida. No início, qual era o maior número? Era entre os adultos. Então, o rito do batismo, ele foi criado objetivamente no seu princípio para os adultos. Vários documentos eles vão atestar que o rito do batismo romano entre o século II e o século V, final do século I até o século V, dentro ainda dessa era apostólica, ele era essencialmente, ele inclui um mergulho, uma lavagem, a profissão de fé e assim, muitos autores dessa época apostólica, eles atestam isso. São Justino, na obra Apologia, número 1, Santo Hipólito, na tradição apostólica, São Damaso, São Leão Magno, Giovanni o Diácono, Hipólito de Roma, Santo Ambrósio. Santo Ambrósio é muito interessante, porque Santo Ambrósio ele vai atestar o que acontecia em Roma pela afinidade que existia no ritual que existia em Milão. Milão e Roma tinham um rito batismal muito semelhante. Esse último, Santo Ambrósio, ele transmite uma descrição do batismo muito interessante. E o próprio batismo era uma fórmula de profissão de fé. Então, ele diz no Tratado dos Sacramentos de Santo Ambrósio, ele vai dizer o seguinte: o ministro que batiza desce com o batizando na piscina. Posteriormente, o questiona sobre sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E a cada pergunta, o candidato responde: acredito. E a cada vez que a cada resposta, o ministro descansa a mão na cabeça do candidato e o imerge totalmente na água. Essa é muito interessante porque crês no Pai? Creio. Crês no Filho? Creio. Crês no Espírito Santo? Creio. É algo, é um crescente essa profissão de fé. E aí, totalmente mergulhado em Deus, totalmente mergulhado na graça, totalmente mergulhado na intimidade, porque aquele momento o faz filho de Deus, membro da igreja. E é por isso que logo depois, uma unção foi adicionada. Depois da lavagem, a unção foi adicionada a esse rito. E a primeira vez que é relatado que após ser batizado, após fazer a sua profissão de fé batismal, então ele é ungido. A fórmula no ritual atual, reformulado, integrado com a alusão da incorporação eclesial, o caráter sacerdotal, régio e profético. Sacerdotes, reis e profetas. Por quê? Porque professam sacerdotes em nome de Cristo, profetas de Cristo, reis com Cristo. É muito bonito isso. E o símbolo desse munus trino, profeta, rei, o profeta é ungido, o rei é ungido, o sacerdote é ungido. Então, quando sai da água, também sou ungido, porque eu recebo esse munus. Então, o batismo, ele era finalizado com a entrega de um manto branco. E aí era seguida da confirmação e da Eucaristia. Porque os adultos aí já tinham o acesso à mesa de uma maneira plena, né? Aquilo que eles não tinham enquanto catecúmenos. A preparação para o batismo, então, ela passou pelo mais importante dos desenvolvimentos, uma vez que a autonomia social ela constituiu um obstáculo à vida cristã. A igreja organizou um período experimental que se desenvolveu um conjunto com um nível de ensino, de ascetismo, de ritos, ou seja, a diferença entre as pessoas, a maneira com que as pessoas compreendem a fé, ela exigiu da igreja que a igreja, antes de dar o batismo, ela busque o aperfeiçoamento do conhecimento. E aí,
é um conjunto de ensinamentos que devem ser dados com a preparação. A conversão virá na decorrência da compreensão, da absorção, do mergulho nesse conhecimento. Esse mergulho nesse conhecimento leva a uma mudança de vida. Essa mudança de vida conduz a uma sese, e a sese conduz ao rito. Esse é o caminho natural do batismo. E é o que nós vamos ver na nossa próxima aula, onde nós vamos ver a preparação do batismo, como é que a preparação do batismo era feita nos tempos de São Justino, por volta do século II. Muito bem, um grande abraço a todos os catequistas e as catequistas, meus parabéns. Não se esqueçam, todos os dias é necessário mergulhar na palavra de Deus, é necessário compreender a palavra de Deus para que nós possamos dar àquelas pessoas que buscam razões para a sua fé. Nós devemos estar preparados a dar motivos da nossa fé, razões da nossa fé. Então, meus parabéns pela grande missão que os senhores têm e sigam firmes nessa caminhada. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus os ilumine e os faça felizes. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.